Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Sebo Miranda. Quero conversar com vocês hoje sobre uma obra que provavelmente você já leu ou já ouviu falar dela. Trata-se de um clássico da literatura infanto-juvenil brasileira, que é este livro aqui, ó, A Ilha Perdida, de Maria José Dupré. Esse livro fez parte do catálogo muito conhecido, publicado nos anos 80 e 90, da coleção Vagalume, publicado pela editora Ática, que trouxe aí grandes autores, Marcos Rey, Orígenes Lessa, Marçal Aquino, entre outros. Embora este livro, A Ilha Perdida, seja de 1944, ele passou a fazer parte do catálogo aí da coleção Vagalume. Foi um grande sucesso, vendeu milhões de cópias, inclusive está até hoje sendo publicado numa edição muito mais bonita, mais charmosa e ainda sendo pedido pelos professores nas diversas escolas aí do Brasil, professores da educação básica. Trata-se de um livro muito interessante. Tem dois protagonistas aí, que é o Henrique e o Eduardo, são dois garotos. E o interessante de ler esse livro agora, no século XXI, 2025, é verificar como que a autora descrevia os personagens. Por exemplo, os meninos utilizavam sapatos, paletós, lenços, algo impensável hoje para um garoto, né? Isso é muito característico, óbvio, daquela época que foi escrito. Também tem outras curiosidades, como duas meninas que vêm de São Paulo para Taubaté e elas mandam uma carta avisando que vão chegar. Hoje, impensável isso, né? Em tempos de globalização, em tempos de comunicação rápida e instantânea. Pois bem, por que a Ilha Perdida? Como eu disse, são dois garotos que vêm de São Paulo para Taubaté passar as férias numa fazenda do padrinho deles. Ali tem dois meninos, o Kiko e o Oscar, e são dois garotos muito, vamos dizer assim, medrosos, com medo do padrinho. E o Eduardo e o Henrique, paulistanos, eles acham interessante um rio, que é o Rio Paraíba, que passa atrás da fazenda. E quando eles estão no lugar alto da fazenda, eles observam que o rio, ele lá na frente, tem uma ilha. E daí aqueles garotos perguntam para o Kiko e Oscar sobre a ilha, eles não sabem dizer, não tem muitas informações. Pergunta para alguns funcionários da fazenda também, eles não têm informações, e aquilo gera uma curiosidade nos dois garotos, nos dois garotos paulistanos, o Henrique e o Eduardo, para conhecerem aquela ilha que eles denominaram de Ilha Perdida. E de uma forma bastante peralta, eles vão atrás de uma canoa, não falam nada para o padrinho, nem para os dois filhos do padrinho, não falam nada para ninguém, passam as noites em claro, pensando, ansiosos, pensando como seria aquela aventura. E daí eles conseguem uma canoa, conseguem uma corda, lançam lá uma mentira dizendo que vão visitar o vizinho, vão passar o dia fora, e daí a empregada Eufrosina prepara uma marmita, vamos dizer assim, uma sacola cheia de coisas, laranjada, pão, linguiça, água, enfim, e eles saem de manhã, tomam um café, saem assim no início da manhã, no finalzinho da madrugada ali, início da manhã, entram naquela canoa, vão remando e chegam até a ilha. Pretendem voltar no fim da tarde, deixam lá, amarram com um pedaço de corda que eles conseguiram também por uma mentira, uma corda velha, e vão explorar a ilha. Só que daí eles se perdem na ilha. Como se fosse aí a Bruxa de Blair, aquele filme também,
em que eles ficam andando e parece que nunca saem do mesmo lugar. Então eles têm essa impressão, eles começam a andar, ficam surpresos com a beleza da ilha, os pássaros, as árvores, os frutos que eles encontram, e quando eles dão por si, eles estão perdidos. Não tem relógio porque entrou água. Quando a canoa estava chegando, eles tiveram que pular dentro da água para puxar. Isso molhou o relógio, então eles perdem a noção de tempo. E ali eles ficam andando, e só que a comida vai acabando, a sede vai chegando, a água vai acabando, os dias vão passando e ocorre o quê? Ele sobe numa árvore, começa a olhar para que lado que está o rio, a prainha por onde eles chegaram, batem cabeça, vão para a direita, para a esquerda, não conseguem, nem fazem silêncio para ouvir o rio, daí mais ou menos pelo barulho vão se arranhando aí pelas folhas, que é a mata fechada, vão sendo picados por mosquitos, enfim, chegam na prainha, quando chegam lá, verificam que a água tinha aumentado do rio. Provavelmente um dos protagonistas diz: Ah, choveu na cabeceira, a água aumentou. Então ali tem uma enchente e a água fica muito volumosa, com muita correnteza, a corda que já era antiga, ela se rompe e a canoa vai rio abaixo, complicando mais a vida deles. E ali eles ficam naquela prainha, começam a buscar comida, e daí um deles tem uma ideia de fazer uma jangada. Só que o Henrique estava muito cansado, com dor, cansado. E daí o Eduardo fala: Olha, eu vou para dentro da mata buscar cipó, madeira para a gente montar. Enquanto você fica aí, você não consegue me acompanhar. Então, com muita dor no coração, o Henrique deixa o irmão, fica ali, pega no sono e aí é despertado por um ser mais velho, um ermitão, barbudo, cabeludo, trajes assim quase nu, trajes muito simples e com um papagaio no seu ombro. E ali ele se apresenta, pede para o Henrique acompanhá-lo, que ele seria o prisioneiro dele. E ali é uma segunda parte do livro bastante interessante. Esse ermitão, ele vivia na sociedade, conheceu vários países, mas resolveu, quando ele estava aí, óbvio, mais jovem, ele não fala a idade dele, mas ele era mais jovem, ele resolveu ir para ilha para viver sozinho, porque tinha cansado da sociedade, de viver entre as pessoas com muita mentira, hipocrisia, com muita maldade, e ele resolve morar numa ilha, nessa ilha, e ele vivia num lugar muito escondido, numa gruta, que para chegar era bem complicado. Essa gruta ficava entre árvores, entre galhos que escondiam, então tinha que empurrar os galhos para entrar. E ali ele levou o Henrique. O Henrique tentou ali conversar sobre o irmão dele, mas não teve jeito. O Simão, que era o nome desse homem, muito sério, muito severo, falou: Não, você vai ficar comigo agora e você vai até na minha casa. E ali o Henrique foi, muito contrariado, tentou conversar, mas sem resposta nenhuma. Foi até essa gruta. Quando chega lá, ele se depara com um modo de vida muito interessante, assim, praticamente indígena. Ali o Simão ele comia carne de capivara, ele tinha umas capivaras que ele criava, comia peixe, tinha frutas, legumes e tinha animais na gruta. Tinha uma onça, que mais parecia um pet, um gato, que o Henrique resgatara do rio. Um dia ele estava no rio e essa onça veio perdida, quase se afogando, com ferimento na cabeça, filhote, ele pegou para cuidá-la e ela não quis mais sair da casa dele. Tinha uma coruja que vivia dentro também da gruta e
grande morcego, um morcego com asas muito grandes, vivia ali também. E também 5 macaquinhos que visitavam periodicamente o Simão, trazendo cocos, trazendo comida. E também tinha um veado que era o Lucas, que ele chamou de Lucas. Esses animais todos, por mais que eles não falassem, o Simão conseguia conversar com eles e esses animais eram uma espécie de sentinelas da ilha. Se acontecesse alguma coisa, no livro fala, né, era como se fosse um fio telegráfico. O que, que, o que, que poderia acontecer na ilha, aquela mensagem, de alguma forma, os animais iam avisar o Simão. Então, o Simão ali fica com o Henrique por muitos dias, dando comida para o Henrique, conversando, e o Henrique pensa em fugir. Então tem uma ocasião que eles estão pescando e o Simão fala, olha, volta para espécie de cabana, né, para a gruta, pegar os anzóis que acabou. E daí ele fala, deixa para fugir, para encontrar meu irmão, né, o Eduardo. Então ele sobe, vai observando, olha para os lados, para trás, para ver se vem alguém, vê que tá tudo ok, vai. Chega na gruta, pega água, umas comidas e dá o fora. Só que quando ele dá o fora, os macaquinhos começam a fazer uma algazarra danada e nisso ele tropeça, ele se machuca e cai. Quando vê, o Simão já está atrás dele e fala para ele: olha, você mentiu para mim. Eu fiz isso como um teste. Daí o Henrique falou: não, eu juro que não, eu não queria fugir. Ele falou: não, eu conheço bem os homens. Eu vivi entre eles, sempre juravam, mas nunca cumpriam. Tem esse diálogo. Só que os dias vão passando e o Simão observa que o Henrique está triste. E o Henrique vai tentando conversar com o Simão para saber o porquê que ele queria viver ali, quanto tempo vivia, e o Simão vai comentando sobre a vida dele. Uma vida bastante solitária, e nesses diálogos traz muito ensinamento. É um livro voltado para jovens, serve para nós também, adultos. São valores universais, né? Como não maltratar os animais, cuidar da natureza. O Simão ele tem muito dessa preocupação em cuidar dos animais, em deixar a ilha preservada e a natureza também. E dali os dias vão passando, o Simão observa que o Henrique está muito triste. Até um dia que ele chega e fala: o que está acontecendo? O Henrique está triste. Ele fala: estou com saudade do meu irmão, estou com saudade dos meus pais, será que eu nunca vou vê-los? E daí o Simão fala: olha, eu vou deixar você ir. Eu achei que você ia querer ficar aqui comigo, achei que você ia gostar desse modo de vida, mas estou vendo que você não quer, então vou deixar você ir. Então eles combinam no dia seguinte acordarem de manhã. O Simão fala: ó, eu vou te levar até uma parte da floresta e dali eu venho embora e você continua e você vai encontrar teu irmão lá na prainha, ele provavelmente está lá. Antes disso, em alguns diálogos, o Simão fala para ele: olha, nunca fale, um dia se você sair daqui, algo parecido, nunca fale que você me viu. Fale outra coisa, porque eu não quero ser importunado, né? Eu não quero receber visita. E daí o Henrique fala: não, não vou contar nada, vou falar que é coisa da minha cabeça e tal, que eu sobrevivi, fui forte. E daí nesse dia que os dois vão se despedir, o Simão fala para ele: ó, quer saber? Pode falar que tem um homem que mora aqui solitário, amigo dos animais, que conversa com os animais, algo assim. E daí o Henrique diz: mas você tem certeza? Você quer que eu fale isso mesmo? E o ermitão, o Simão fala: fala, não vão acreditar em você mesmo. Pode falar. Então, pode falar a verdade que eles não vão acreditar. Eles vão achar que é loucura sua, brincadeira sua. E ali eles se despedem. O Boni, que é o
papagaio, se despede dele também, chama de Rick. O Henrique, o Simão se despede, dá um adeus e deixa o ensinamento de nunca maltratar os animais. Cada um segue lados opostos e o Henrique acaba encontrando seu irmão que já estava fazendo, a jangada já estava terminando. Ali tem um encontro muito gostoso, né? Fazia muitos dias que eles não se encontravam. Já estava já no arremate, né? A parte final daquela jangada. E o Eduardo faz umas perguntas, o Henrique fala, depois eu conto e tal. E eles acordam um dia de manhã e aproveitam que o rio está bem calmo, põe a jangada e vão para outra margem. A intenção era chegar na outra margem. No meio do caminho, já quase chegando, um pouco mais da metade do caminho, o cipó começa a apodrecer e as madeiras da jangada começam a abrir, a água a subir e balançar muito. Eles achavam que iam perecer. E daí, quando eles olham, avistam, está vindo uma canoa com 3 homens da fazenda, avistam os meninos, chegam perto deles e consegue colocá-los para dentro, levam de volta à fazenda. E daí já é a parte final do livro. É o Kiko e o Oscar querem saber, a Vera e a Lúcia também, que vieram de São Paulo, todos meninos, meninas, querem saber dos dois o que aconteceu. O Eduardo conta a parte dele e o Henrique conta a história do Simão, mas que cai em descrédito imediatamente. Passa-se os dias, eles ficaram 8 dias perdidos, né? 8 dias na ilha perdida. Passa-se os dias, o padrinho deles resolve voltar à ilha, fazer uma expedição, meio que para tirar a prova dos 9, né? Para, né, comprovar a existência do Simão ou não. E daí, mas agora com mais infraestrutura, com 2 barcos, com bastante comida, e eles pegam e fazem esse regresso à ilha, e o Henrique sente uma emoção muito grande em retornar. E ali, uma vez na ilha, eles ficaram ali uns 3 dias mais ou menos, dormiram, fizeram algumas barracas. E ali o Henrique consegue comprovar, porque mostra a marca que ele fez em algumas árvores quando ele estava perdido, mostra conhecimento de frutas e de árvores que ele conheceu com o Simão. Então ali ficou comprovado realmente que um garoto sozinho paulistano não conseguiria ter aquelas informações, possivelmente alguém mais velho tinha passado para eles. E só que o Henrique não consegue encontrar o Simão, e o Simão disse, quando eles se despediram, um dia se você voltar aqui, você não vai me encontrar, é muito difícil, né? E realmente eles não conseguiram encontrar. Então, de certa forma, essa ideia do Simão, a existência dele ou não, ficou assim na penumbra para os amigos e familiares do Henrique. Mas, de outra forma, o Henrique conseguiu comprovar que realmente tinha alguém com ele. Né? E se não fosse essa pessoa, ele não teria sobrevivido. E o livro termina, eles fazem expedições, andam pela floresta, e o livro termina na última noite que o Henrique ele escuta uns assobios, já quase amanhecendo, sai da barraca e entra na floresta e vê, né, pelo assobio, ele lembra que era os macaquinhos que andavam, frequentavam a gruta do Simão. E ali o dia amanhece, ele volta, as pessoas acham estranho ele já está, né, logo cedo em pé, andando, e daí tomam um café e vão para a floresta de novo, e ali eles têm comprovação que eram os macaquinhos, porque eles começavam a soltar espécie de bolotas, de cascas de coco, cocos na cabeça das crianças, que viram uma alegria, uma algazarra, mas o Henrique tenta chamá-los para mostrar para eles, né, que ali eram macacos, eles tinham certeza que eram, mas queriam mostrar, os macaquinhos não aparecem, e daí ele fala, olha,
vão indo na frente, né? O Eduardo, o Kiko, os caras falaram, vamos deixar você sozinho, quem sabe eles apareçam, né? E daí eles tomam distância, deixam o Henrique sozinho, ele fica ali, escuta barulhos no alto das árvores, mas quando o Henrique percebe, a galera tinha voltado e tinha se escondido para ver se o macaquinho ou o Simão tinha aparecido. E não apareceu, só tinha feito barulhos. E daí o Henrique volta, triste, porque queria ver os macaquinhos e também o Simão. Volta para a prainha e aquele dia eles dormem ainda lá, começa a chover. E no dia seguinte abre um dia mais ensolarado, mas o padrinho, que é o mais velho, fala, olha, é melhor a gente voltar, porque vai começar a chover à tarde, e eu tenho medo de enchente, o rio fica mais bravo. E daí eles retornam para a fazenda. E a cena final é muito emocionante. O Henrique tem um misto de alegria por ter retornado e tristeza por não ter visto seu amigo. Ali ele já considera como um amigo. E quando o barco se distancia da ilha perdida, o Henrique olha para trás e vê como se fosse uma mão lá no alto acenando para ele, e ele tem certeza que é o Simão e diz até logo, Simão. E no íntimo dele ele pretende voltar um dia para encontrar esse amigo misterioso que ajudou ele com tantos ensinamentos e ajudou ele a sobreviver durante 8 dias. Essa é a história, claro, aqui resumidamente, do título A Ilha Perdida, da Maria José Dupré, um livro aí de 1944, é um livro fininho, 127 páginas, muito bem escrito. A Maria Dupré ela tem uma facilidade na descrição dos personagens, os diálogos são muito gostosos de ler. É uma história muito gostosa, muito bonita, uma aventura muito interessante. Só lembrando que a Maria Dupré ela escreveu também um livro famoso, publicado em vários países, teve peças de teatro, novelas, a última foi pela Rede Globo, que é o Éramos Seis, que é um outro romance belíssimo que passa na Revolução Constitucionalista de 32 na cidade de São Paulo e conta a história de uma das agruras que uma família vive, que é um tema para um outro vídeo também. Fica aqui a dica Ilha Perdida, você que tem uma criança aí, 10, 11 anos, vale a pena indicar, conversar sobre o livro, traz muitos ensinamentos sobre natureza, animais, sobre rios, preservação da natureza, temas tão importantes, tão em voga agora nos anos 2020 para cá. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, comente aqui embaixo. Aquele aluno provavelmente vai fazer uma prova sobre o livro, quer fazer uma revisão, indica esse vídeo também. Espero que esse vídeo possa ajudá-lo e ajudá-la num trabalho, numa avaliação também. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.